Imagine ser chamada de fraca pela pessoa que você mais ama. Imagine se sacrificar em silêncio, sem esperar reconhecimento, apenas porque seu coração não consegue fazer diferente. Essa é a história de Lívia, uma enfermeira que amou um homem incapaz de amar de volta. Até que um exame mudou tudo. Até que a verdade sobre o que ela fez veio à tona. E o médico arrogante descobriu que a mulher que ele desprezava era a única forte o suficiente para salvá-lo. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua opinião é muito importante. O altar estava decorado com flores brancas. Lívia olhava para Renato com esperança nos olhos, mas ele olhava para o relógio. E tudo começou ali. O vestido branco de Lívia era simples, sem luxo, sem brilho. Mas ela estava radiante. Os olhos brilhavam de esperança, de sonhos, de amor. Ela olhava para o homem ao seu lado como se ele fosse a única pessoa no mundo. Dr. Renato Almeida, 38 anos, cirurgião renomado, vestia smoking impecável. Relógio suíço. Sapatos italianos, tudo perfeito. Menos o olhar. Seus olhos estavam vazios, frios, distantes. O padre falava. As palavras ecoavam na igreja. Mas Renato não ouvia. Olhava para o relógio. 3 da tarde. Tinha uma cirurgia às 6. Não podia se atrasar. Aceita Lívia como sua esposa? Perguntou o padre. Renato hesitou. Por um segundo pensou em dizer não. Em sair correndo. Em voltar para a vida que conhecia. Mas viu a mãe na primeira fila. O olhar dela dizia tudo. Expectativa. Pressão. Obrigação. Aceito, disse sem emoção. Lívia sorriu. Um sorriso trêmulo, cheio de esperança. Aceito, disse ela, a voz saindo como um sussurro emocionado. O beijo foi rápido, frio, protocolar. Os convidados aplaudiram. Lívia sentiu o coração apertar. Ele está nervoso, pensou. Vai melhorar. A festa foi longa. Renato conversava com colegas médicos. Bebia champanhe, ria de piadas. Lívia ficou sentada na mesa principal sozinha, observando. Ninguém se aproximava. Ninguém conversava com ela. Era como se fosse invisível. Ela tentou puxar conversa com alguns convidados. Você é enfermeira? Perguntaram com desdém. Que legal. E viravam as costas. Lívia engoliu o choro. Sorriu. Fingiu que não doía. Quando a festa acabou, foram para a cobertura. Um apartamento enorme. Vista para a cidade. Móveis de design. Tudo caro. Tudo perfeito. Mas vazio. Renato entrou primeiro. Tirou o paletó. Jogou no sofá. Afrouxou a gravata. Seu quarto é o segundo à esquerda, disse sem olhar para ela. Lívia parou. Meu quarto? Sim, espero que não tenha entendido errado. Isso é um casamento de conveniência. Minha mãe insistiu. Mas não espero nada além de civilidade. As palavras cortaram como lâminas. Entendo, disse ela, a voz quase inaudível. Renato subiu as escadas. Lívia ficou parada na sala. Olhou ao redor. Tudo lindo, tudo frio, nada de amor. Sentou no sofá, segurou o buquê que já começava a murchar. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes. O que eu fiz? Pensou. Mas ela sabia. Aceitou se casar com ele porque o amava. Desde que começou a trabalhar como enfermeira no hospital onde ele era cirurgião, se apaixonou. Pelo profissionalismo, pela dedicação, pela inteligência. Não sabia que por trás da competência havia um homem incapaz de sentir. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Renato saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, trancava-se no escritório. Lívia tentava aproximação. Preparava jantares especiais. Deixava bilhetes carinhosos. Arrumava a casa com cuidado. Mas ele não notava, ou fingia não notar. Uma manhã ela acordou cedo. Preparou café. Fez panquecas.
Arrumou a mesa com flores. Esperou. Renato desceu apressado. Pegou uma xícara de café, tomou em pé. Fiz panquecas, disse Lívia tímida. Não tenho tempo. Ele pegou as chaves. Renato, eu só queria... O quê? Ele parou. Olhou para ela pela primeira vez em dias. Fingir que somos um casal feliz? Lívia, eu deixei claro. Isso é um acordo, não um conto de fadas. Mas poderia ser mais do que isso. Ele riu, sem humor. Você é ingênua demais. Saiu batendo a porta. Lívia sentou. Olhou para a mesa arrumada. As panquecas esfriando. As flores murchando. O esforço desperdiçado. Mas não desistiu. Ele só precisa de tempo, pensou. Semanas depois, Lívia começou a trabalhar no mesmo hospital que Renato. Era enfermeira na ala de cirurgia. Eles se cruzavam nos corredores. Ele passava sem cumprimentar, como se ela fosse mais uma funcionária qualquer. Os colegas comentavam. Aquela é a esposa do Dr. Renato, sussurravam. Coitada, ele trata ela como lixo. Lívia fingia não ouvir. Mantinha a cabeça erguida. Fazia seu trabalho com excelência. Os pacientes a amavam. Você é um anjo, diziam. Ela sorria. Só faço o meu trabalho. Mas por dentro, estava quebrada. Cada dia era uma luta. Acordar, ir para o hospital, ver o homem que amava tratar ela como nada, voltar para casa, dormir sozinha, repetir. Um dia, durante uma cirurgia complexa, Lívia estava assistindo. Renato era o cirurgião principal. Ela passava os instrumentos com precisão. Anteciava cada movimento dele. Perfeita sincronia. No meio do procedimento, Renato olhou para ela. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Lívia viu algo ali. Reconhecimento? Respeito? Mas foi rápido. Ele desviou o olhar. Quando a cirurgia terminou um sucesso, a equipe comemorou. Renato saiu sem agradecer. Lívia ficou arrumando os instrumentos. As mãos tremiam. Por que eu continuo tentando? Pensou. Mas sabia a resposta. Amor. Amor teimoso. Amor que não desiste. Amor que dói. Em casa, Renato estava no escritório. Lívia bateu na porta. Posso entrar? Silêncio. Ela abriu devagar. Ele estava debruçado sobre papéis. Nem levantou a cabeça. O que você quer? Só vim perguntar se você quer jantar. Já comi. Renato, por favor, só me dá uma chance de te conhecer melhor. De... Lívia. Ele finalmente olhou para ela. Os olhos frios, duros. Você não entende. Eu não quero ser conhecido. Não quero proximidade. Não quero nada disso. Por quê? A voz dela saiu quebrada. O que eu fiz de tão errado? Nada. Ele suspirou. Você não fez nada de errado. É só que eu não sou feito para isso. Para casamento, para amor, para nada disso. Todo mundo é feito para amar. Eu não. Renato voltou aos papéis. Agora, por favor, eu tenho trabalho. Lívia saiu. Fechou a porta. Encostou na parede do corredor. As lágrimas caíram, silenciosas. Infinitas. Quanto tempo mais? Pensou. Mas algo dentro dela se recusava a desistir. Uma força. Uma teimosia. Um amor que não sabia morrer. No hospital, Lívia começou a notar algo. Renato era excelente cirurgião, mas era frio com os pacientes. Tratava todos como casos, não como pessoas. Uma vez, uma menina órfã precisava de transplante, família de acolhimento, sem recursos. Renato recusou. Não é minha responsabilidade, disse. Lívia ficou chocada. Mas ela vai morrer. Alguém vai atendê-la. Não sou eu. Como você pode ser tão frio? Ele parou, olhou para ela, os olhos carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Porque eu já me importei demais uma vez, e custou caro. Do que você está falando? Mas ele não respondeu, apenas saiu. Lívia descobriu depois, através de colegas, que anos atrás Renato perdeu uma paciente jovem. Uma menina de 15 anos. Erro médico. Ele nunca se perdoou.
Desde então, construiu muros. Não se conectava, não se importava, porque importar-se doía demais. Por isso ele é assim, pensou Lívia. Ele tem medo de sentir. E pela primeira vez, ao invés de raiva, sentiu compaixão. Eu vou ajudá-lo a se curar, decidiu. Mesmo que ele não queira, mesmo que me machuque no processo. Mas Lívia não fazia ideia do preço que pagaria por esse amor. Não imaginava até onde iria para provar que o amor vale a pena. Não sabia que em breve teria que escolher entre sua própria vida e a chance de salvar não apenas o marido, mas a alma dele. Uma noite deitada sozinha no quarto, olhando para o teto, Lívia fez uma promessa. Eu não vou desistir. Não importa o quanto doa. Não importa quanto tempo leve. Eu vou provar para ele que o amor ainda existe. E ela cumpriu essa promessa. Mesmo quando doeu. Mesmo quando ele a desprezou. Mesmo quando tudo parecia perdido. Porque o verdadeiro amor não desiste. Não importa o preço. O Hospital São Vicente era imenso. Corredores brancos. Luzes fluorescentes. Cheiro de desinfetante. Lívia caminhava apressada, carregando prontuários. O plantão tinha sido longo, cansativo. Mas ela sorria para cada paciente, cada colega. Tentava espalhar luz. Renato era o oposto. Passava pelos corredores como uma sombra. Ninguém ousava cumprimentá-lo. Todos se afastavam, respeitavam, mas também temiam. Ele era brilhante, o melhor cirurgião do hospital, mas era frio como gelo. Bom dia, Dr. Renato, tentava Lívia quando o via. Ele apenas acenava, sem olhar, sem parar, como se ela fosse parte da parede. Os colegas de Lívia comentavam. Como você aguenta? Perguntava Sandra, outra enfermeira. Ele te trata como nada. Ele está passando por algo, defendia Lívia. Só precisa de paciência. Paciência? Sandra riu. Querida, você precisa de coragem para sair desse casamento. Mas Lívia balançava a cabeça. Eu não desisto das pessoas. Às vezes desistir é o mais sábio. Lívia não respondia. Apenas voltava ao trabalho. Mas as palavras ecoavam na cabeça. Será que sou tola? Pensava. Um dia, durante o almoço no refeitório, Lívia estava sozinha. Mexia na comida, sem apetite. Dr. Marcelo, colega de Renato, sentou ao lado. Posso? Perguntou. Lívia acenou. Claro. Marcelo comeu em silêncio por alguns minutos. Depois olhou para ela. Você sabe por que ele é assim, né? Lívia olhou. Por causa da menina? Ah, então você sabe. Marcelo suspirou. Foi há 7 anos. Carolina, 15 anos. Tinha a vida toda pela frente. Renato operou. Complicações. Ela não resistiu. Lívia sentiu o peito apertar. Não foi culpa dele? Tecnicamente não, mas ele assume a culpa até hoje. Marcelo tomou um gole de café. Ele era diferente antes. Mais leve, até sorria. Mas depois daquilo, virou essa pedra. Por que ninguém ajudou ele? Tentamos. Terapia, amigos, família. Nada funcionou. Ele se fechou e pronto. Marcelo olhou para ela. Por isso eu admiro você. Me admirar? Por tentar, por não desistir, mesmo quando ele não merece. Lívia sorriu. Triste. Eu o amo. Eu sei. Todo mundo sabe. Marcelo levantou. Só espero que ele perceba antes que seja tarde demais. As palavras ficaram com Lívia. Antes que seja tarde demais. O que isso significava? Ela não sabia, mas um arrepio subiu pela espinha. Em casa, as noites eram longas. Lívia tentava dormir, mas o silêncio era sufocante. Levantava, andava pela casa, via luz no escritório de Renato. Ele trabalhava até tarde, sempre. Uma noite ela decidiu levar chá, bateu na porta. Renato, trouxe chá. Deixa na mesa. Ela entrou, colocou a xícara, olhou para ele. Cabelo despenteado, olheiras profundas. Ele parecia exausto. Você precisa descansar. Estou bem. Não está. Lívia se aproximou.
Você está se matando de trabalhar. Esse não é seu problema. Sou sua esposa. É sim meu problema. Renato parou de escrever. Olhou para ela, os olhos cansados, irritados. Lívia, por favor, não comece. Começar o quê? A me importar com você? Sim. Ele se levantou. Porque eu não pedi isso, não quero isso e não preciso disso. Todo mundo precisa de alguém. Eu não. A voz dele subiu. Eu aprendi que depender de alguém é fraqueza, e eu não posso ser fraco. Ter sentimentos não é fraqueza. É sim. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando, não de amor, de dor. Sentir é se abrir para a dor, para a perda, para o fracasso. E eu não vou passar por isso de novo. Lívia franziu a testa. De novo? Renato percebeu que falou demais. Virou as costas. Esquece. Não, me conta. Ela tocou o braço dele. Por favor, deixa eu te ajudar. Ele se soltou. Você não pode me ajudar, ninguém pode. Apontou para a porta. Agora sai, eu tenho trabalho. Lívia saiu. As lágrimas já vinham. Mas não na frente dele. Nunca na frente dele. Fechou a porta. Correu para o quarto. Desabou na cama. Chorou até não ter mais lágrimas. Eu não aguento mais, pensou. Eu não consigo mais. Mas quando o sol nasceu, levantou. Lavou o rosto, vestiu o uniforme e foi trabalhar. Porque desistir não estava no vocabulário dela. No hospital, a semana foi intensa. Cirurgias complicadas, emergências. Lívia mal tinha tempo para respirar, mas sempre via Renato, trabalhando sem parar, sem comer, sem descansar. Ele vai ter um colapso, disse Sandra. Eu sei, respondeu Lívia preocupada. Você precisa fazer alguma coisa. Já tentei, ele não escuta. Sandra balançou a cabeça. Homens teimosos. Uma tarde, Lívia estava no corredor quando ouviu gritos. Vinha da sala de cirurgia. Correu. Entrou. Renato estava operando, mas algo estava errado. As mãos dele tremiam. Doutor Renato, chamou a enfermeira assistente. Estou bem, disse ele, mas a voz tremeu. Lívia se aproximou. Renato, você precisa parar. Não. Você não está bem. Eu disse que estou bem. Ele gritou. A equipe se assustou. O bisturi escorregou. Quase cortou errado. Marcelo, que assistia, interveio. Renato, sai, eu termino. Não. Sai agora. Marcelo foi firme. Você não está em condições. Renato olhou para as próprias mãos, tremendo, suadas. Saiu da sala. Tirou as luvas, jogou no lixo. Lívia o seguiu. Renato. Ele não parou. Foi para o vestiário. Sentou no banco. Colocou a cabeça nas mãos. Lívia entrou. Fechou a porta. Sai, disse ele sem olhar. Não. Lívia, eu não estou de humor. Eu não me importo. Ela sentou ao lado. Você precisa falar. Precisa colocar para fora. Não preciso de nada. Precisa sim. Ela tocou a mão dele. Ele não se afastou. Pela primeira vez. Você está se destruindo. E eu não vou ficar só olhando. Renato levantou a cabeça. Os olhos vermelhos. Você não entende. Então me explica. Silêncio. Longo. Pesado. Finalmente ele falou. A voz rouca. Aquela menina, Carolina, ela tinha a idade da minha irmã. Quando ela morreu, foi como se minha irmã tivesse morrido. Lívia sentiu o coração apertar. Você tem uma irmã? Tinha. As lágrimas vieram. Pela primeira vez, Lívia ouviu chorar. Ela morreu quando eu tinha 20 anos. Câncer. Eu estava na faculdade. Não pude fazer nada. Jurei que nunca mais deixaria alguém morrer na minha frente. Mas você não é Deus. Não pode salvar todo mundo. Eu devia ter salvado ela. A voz dele quebrou. E devia ter salvado Carolina. Mas falhei. Nas 2 vezes. E não posso falhar de novo. Por isso eu não posso sentir. Porque se eu sentir, vou fracassar. Lívia o abraçou. Forte.
Renato ficou tenso, mas aos poucos, relaxou. Deixou ela segurar. Pela primeira vez, permitiu que alguém o visse quebrado. Você não é fraco, sussurrou Lívia. Você é humano, e isso é suficiente. Eles ficaram assim por minutos, em silêncio, apenas existindo juntos. Quando se separaram, Renato limpou as lágrimas. Desculpa, não devia ter. Não se desculpa nunca. Lívia segurou o rosto dele. Obrigada por confiar em mim. Ele olhou nos olhos dela. E pela primeira vez, viu. Realmente viu. A mulher à sua frente. A mulher que não desistiu. A mulher que amou mesmo quando não foi amada. Lívia, eu... A porta abriu. Marcelo entrou. Renato, precisamos conversar. O momento quebrou. Renato se levantou. Recompôs a postura. As emoções escondidas de novo. O que foi? É sobre a menina, a órfã. Ela piorou. Precisa de transplante urgente. Renato ficou tenso. Eu já disse, não vou operar. Ela vai morrer. Alguém vai atender. Ninguém quer. É caso perdido. Você é a única chance dela. Renato balançou a cabeça. Não. Marcelo suspirou. Olhou para Lívia. Tenta você. Ele não me escuta. Saiu. Lívia olhou para Renato. Você precisa fazer isso. Não posso. Pode sim. Lívia, você não entende. Se eu falhar de novo, você não vai falhar. Ela segurou as mãos dele. Porque você é o melhor. E porque dessa vez você não está sozinho. Eu vou estar lá, em cada passo. Renato olhou para ela. A coragem nos olhos dela. A fé. E algo dentro dele se mexeu. Tá bom, disse baixo. Eu vou fazer. Lívia sorriu. Sério? Sério. Mas você promete que vai estar lá? Prometo. E ela manteve a promessa, mas o preço seria maior do que qualquer um imaginava. A preparação para a cirurgia da menina foi intensa. Renato mergulhou no caso. Estudava cada detalhe, cada possibilidade, cada risco. Lívia o apoiava. Levava café. Revisava exames com ele. Ficava acordada até tarde ao lado dele. Você devia descansar, disse Renato uma noite. Eu estou bem. Lívia sorriu. Quero ajudar. Ele olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, sentiu algo diferente. Gratidão, carinho. Não sabia nomear, mas estava lá. Obrigado, disse baixo. Lívia parou. Olhou para ele. Você acabou de me agradecer? Renato riu. Pela primeira vez riu. Acho que sim. Os dois sorriram. E por um momento, a distância entre eles parecia menor. Mas a realidade voltou rápido. A cirurgia estava marcada. A menina Júlia estava frágil. As chances eram baixas, mas era a única esperança dela. Na noite anterior à cirurgia, Renato estava nervoso. Não comia, não dormia. Andava pela casa como um fantasma. Lívia preparou chá, sentou com ele na sala. Vai dar tudo certo, disse ela. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu tenho fé em você. Renato balançou a cabeça. Fé não salva vidas, habilidade salva. Você tem as duas. Lívia segurou a mão dele. Confia em mim. Ele queria, pela primeira vez queria confiar em alguém. Mas o medo era maior. No dia da cirurgia, a equipe estava pronta. Júlia foi preparada. Renato entrou no centro cirúrgico. Lívia estava ao lado dele, como prometeu. Pronta? Perguntou ele. Sempre. Ela sorriu por trás da máscara. A cirurgia começou. Horas passaram. Tudo estava indo bem. Renato trabalhava com precisão, confiança. Lívia antecipava cada movimento. Perfeita sincronia. Até que algo deu errado. Sangramento inesperado. A pressão de Júlia caiu. Alarmes dispararam. A equipe entrou em pânico. Doutor Renato! Gritou o anestesista. Renato congelou. As mãos tremeram. A visão embaçou. Estava tendo um flashback. Carolina. O sangue. Os alarmes. A morte.
Renato! Lívia o chamou. Firme. Olha para mim. Ele olhou. Os olhos dela eram calmos, seguros. Você consegue. Eu estou aqui. Foca. Renato respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. Abriu. Voltou ao trabalho. Controlou o sangramento. Estabilizou Júlia. Continuou. Mais 2 horas, tensão constante. Mas finalmente terminou. Júlia estava estável. Viva. A equipe suspirou aliviada. Renato saiu da sala. Tirou a máscara. As mãos tremiam. Lívia o seguiu. Você conseguiu, disse ela emocionada. Renato olhou para ela. E então fez algo inesperado. Abraçou ela. Forte. Desesperado. Obrigado. Por me trazer de volta. Lívia o abraçou de volta. Sempre. Eles ficaram assim, abraçados no corredor. E pela primeira vez, Renato sentiu que não estava sozinho. Mas a felicidade durou pouco. Naquela noite, eles foram jantar fora. Uma tentativa de comemorar. O restaurante era elegante, velas nas mesas, música suave. Lívia estava feliz, sorridente. Renato também parecia mais leve. Hoje foi um bom dia, disse ela. Foi. Renato tomou um gole de vinho. E você foi essencial. Não sei se teria conseguido sem você. Lívia corou. Você teria. Não. Não teria. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu estava errado sobre você. Errado como? Eu pensei que você era frágil, ingênua, fraca demais para o meu mundo. As palavras doeram, mas Lívia não mostrou. E agora? Renato ia responder, mas foi interrompido. Um colega do hospital se aproximou. Dr. Fernando, arrogante, prepotente. Renato, que surpresa! Olhou para Lívia. E essa deve ser a famosa esposa. Lívia, ela estendeu a mão. Fernando apertou. Prazer, ouvi falar muito sobre você. Espero que coisas boas, ela sorriu. Depende do que você considera bom. Fernando riu. No hospital comentam que você é dedicada, persistente, até demais. Renato franziu a testa. Fernando. Não, deixa eu terminar. Fernando se inclinou. Sabe, Lívia, eu admiro sua coragem. Casar com o Renato. Tentar amolecer o coração dele. Mas entre nós, você não acha que está perdendo seu tempo? Lívia sentiu o rosto esquentar. Com licença? Quer dizer, todo mundo sabe que vocês não têm um casamento de verdade, que ele não te ama, que você é só conveniente. Chega. Renato se levantou. Sai daqui. Calma, amigo. Só estou sendo honesto. Fernando riu. Mas se você quiser continuar fingindo, tudo bem. Renato apertou os punhos. Estava prestes a socar. Mas Lívia segurou o braço dele. Não vale a pena, disse baixo. Fernando riu mais. Viu? Até ela sabe que é fraca demais para isso. As palavras ecoaram. Fraca demais. Renato olhou para Lívia. Viu a dor nos olhos dela. E algo dentro dele explodiu. Você está certo, disse Renato de repente. Lívia parou. O quê? Renato se soltou dela. Olhou nos olhos dela. Ele está certo, você é fraca demais. O mundo parou. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco. Renato, fraca demais para viver ao lado de um homem como eu. Fraca demais para entender o mundo em que eu vivo. Fraca demais para tudo. As lágrimas vieram. Lívia não conseguiu segurar. Você não está falando sério? Estou. A voz dele saiu fria, como nos primeiros dias. E eu cansei de fingir, cansei de te dar esperanças. Isso nunca vai funcionar, porque você é o que é, e eu sou o que sou. Lívia se levantou. As pernas tremiam. Eu fiz tudo por você. Tudo. E eu não pedi. Renato cruzou os braços. Você escolheu. Agora aguenta. Lívia olhou para ele. Para o homem que amou. Para o homem que acabou de destruir o coração dela. Um dia você vai entender o erro que cometeu, mas vai ser tarde demais. Saiu correndo. Renato ficou parado,
Fernando riu. Bem feito. Essa aí só ia te atrapalhar. Renato olhou para ele, os olhos vazios. Sai da minha frente. Fernando levantou as mãos. Calma. Só estou ajudando. Renato virou as costas. Saiu do restaurante. Mas não foi atrás de Lívia. Foi para o carro. Dirigiu sem rumo. Parou em um bar. Bebeu até não sentir mais nada. Lívia chegou em casa, trancou-se no quarto. Chorou até desmaiar. E quando acordou no dia seguinte, algo tinha mudado. A dor tinha dado lugar a uma determinação fria. Ele me chamou de fraca, pensou. Então vou mostrar para ele o que é força de verdade. Ela não sabia que essa decisão mudaria tudo. Que o que estava prestes a fazer salvaria não apenas uma vida, mas a alma do homem que a desprezou. Nos dias seguintes, Lívia mal falava. Ia para o hospital. Trabalhava em silêncio, voltava para casa. Trancava-se no quarto. Renato nem notava. Estava mergulhado no trabalho. Evitava ela. Evitava pensar. Evitava sentir. Mas algo estava errado. Lívia estava diferente. Mais pálida. Mais fraca. Mas quando alguém perguntava, ela sorria. Estou bem. Só cansada. Mas não estava bem. Longe disso. E em breve, a verdade viria à tona. E Renato descobriria que a mulher que ele chamou de fraca era a única forte o suficiente para salvá-lo. 2 semanas depois do jantar, Lívia estava diferente. Pálida, olheiras profundas, emagrecida. No hospital, tropeçava, deixava coisas cair. Os colegas notavam. Você está bem? Perguntava Sandra todos os dias. Estou, mentia Lívia, só cansada. Mas não era só cansaço. Era algo mais. Algo que ela escondia. Algo que nem Renato sabia. Naquele dia, Lívia estava no corredor, carregando prontuários. De repente, tudo girou. As luzes ficaram fortes demais. O chão se moveu. Ela soltou os papéis. Tentou se apoiar na parede, mas as pernas falharam. Caiu. Duro. O mundo escureceu. Lívia! Sandra gritou. Correu. Alguém chama um médico? O corredor virou caos. Enfermeiros correram. Médicos chegaram. E então, Renato apareceu. Viu a multidão. Abriu caminho. E viu ela, Lívia, desmaiada no chão. O coração dele parou. O que aconteceu? Ela desmaiou, disse Sandra. Renato se ajoelhou. Checou os sinais vitais. Pulso fraco. Pressão baixa. Pele fria. Levem ela para a emergência. Agora! Eles a carregaram. Renato foi junto. Pela primeira vez, com medo. Medo real. De perdê-la. Na emergência, conectaram monitores. Tiraram sangue. Fizeram exames. Renato ficou ao lado, segurando a mão dela. Fria. Pequena. Por favor, sussurrou. Não me deixa. Marcelo entrou. Viu Renato. Nunca o tinha visto assim. Vulnerável. Assustado. Vou pedir os exames completos. Faz rápido. As horas passaram. Renato não saiu do lado dela. Lívia acordou algumas vezes, confusa. Renato, estou aqui. Ele apertou a mão dela. Não fala. Descansa. Eu preciso te contar algo. Depois. Agora descansa. Ela fechou os olhos de novo. Renato ficou ali, observando, pensando. O que eu fiz? Pensou. O que eu fiz com ela? Marcelo voltou, com um envelope, o rosto fechado, sério. Renato se levantou. O que é? Você precisa ver isso. Renato abriu, leu, e o mundo parou. Transplante hepático. Doadora, Lívia Almeida. Receptora, Júlia Santos. Data, 2 semanas atrás. Ele leu de novo, e de novo. Não podia ser, não era possível. O que é isso? Perguntou a voz tremendo. É o que parece. Marcelo cruzou os braços. Ela doou parte do fígado. Para a Júlia, a menina que você operou. Renato sentou. As pernas falharam. Quando? Na semana seguinte à cirurgia. Ela fez os exames em sigilo. Era compatível. Fez a doação sem contar para ninguém. Por quê?
Renato olhou para Lívia, ainda dormindo. Por que ela faria isso? Você terá que perguntar a ela. Marcelo colocou a mão no ombro dele. Mas Renato, ela está fraca. A recuperação não foi boa. O corpo dela rejeitou parte do processo. Ela vai precisar de cuidados intensivos. Renato cobriu o rosto. As lágrimas vieram. Eu fiz isso. Eu causei isso. Não, ela escolheu. Porque eu a empurrei. Renato se levantou. Porque eu a chamei de fraca. E ela quis provar que não era. Marcelo suspirou. Ou porque ela te ama e quis salvar alguém que você se importa. Renato olhou para ele. Júlia. Lívia sabia que você se culpava. Que salvar a Júlia te daria paz. Então ela fez o que você não podia fazer sozinho. Deu a Júlia uma segunda chance. As palavras caíram como bombas. Renato voltou para o lado de Lívia. Segurou a mão dela. Beijou os dedos. Perdoa. Sussurrou. Por favor, perdoa. Lívia acordou devagar. Os olhos abriram. Viu Renato, chorando, segurando a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você descobriu, disse ela, a voz fraca. Por quê? A voz dele quebrou. Por que você fez isso? Lívia sorriu, fraco, cansado. Por amor, Renato. Por você e por aquilo que você esqueceu de ser. Eu te chamei de fraca. Eu sei. E você fez isso mesmo assim? Sim. As lágrimas dela vieram. Porque eu não sou fraca. E eu queria que você visse isso. Renato desabou. Chorou como nunca chorou. Eu não mereço você. Talvez não. Ela passou a mão no rosto dele. Mas eu escolho ficar mesmo assim. Por quê? Ele segurou o rosto dela. Depois de tudo, por quê? Porque o amor não desiste, mesmo quando machuca, mesmo quando não é correspondido. O amor continua. Ela fechou os olhos. E eu te amo. Mesmo quando você não me ama de volta. Mas eu amo. As palavras saíram desesperadas. Eu amo sim. Eu só tive medo de admitir. Medo de perder. Medo de falhar. Mas eu amo você. Tanto que dói. Lívia abriu os olhos. Sério? Sério? Ele beijou a testa dela. E eu vou passar o resto da vida provando isso, se você me deixar. Sempre deixei. Ela sorriu. Você que não via. Os dois ficaram assim, chorando, rindo, abraçados. E pela primeira vez, não havia distância. Não havia medo. Só amor. Verdadeiro. Real. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo hospital. Lívia, a enfermeira doce, tinha doado parte do fígado para salvar uma criança. Em segredo, sem buscar reconhecimento. Os colegas a chamavam de heroína. Pacientes mandavam flores, cartas, presentes. Júlia, recuperada, visitou Lívia, abraçou ela, chorou. Você me salvou, disse a menina. Você merecia ser salva. Lívia sorriu. Todo mundo merece. Júlia olhou para Renato. Obrigado por me operar. Renato se ajoelhou, na altura dela. Obrigado por me ensinar que vale a pena tentar. A menina abraçou ele, e Renato sentiu algo se curar dentro dele. O trauma, a culpa. Começava a se dissolver. Mas nem tudo eram flores. Lívia estava fraca. Muito fraca. A recuperação seria longa. Difícil. Renato assumiu tudo. Pediu licença do trabalho. Ficou ao lado dela. Dia e noite. Você não precisa fazer isso, dizia Lívia. Preciso sim. Renato a ajudava a se sentar. É minha vez de cuidar de você. Você tem trabalho. Você é meu trabalho agora. Ele beijou a mão dela. E não tem nada mais importante. Os dias viraram semanas. Renato cozinhava, limpava, cuidava, lia para ela, conversava, ria, chorava. Estava presente, de verdade. Uma noite, Lívia acordou. Renato estava na poltrona ao lado da cama, dormindo, segurando a mão dela, mesmo dormindo. Ela sorriu. Finalmente te encontrei, pensou.
E pela primeira vez desde que se casou, sentiu que não estava sozinha, que tinha um parceiro, um companheiro, um amor. A recuperação de Lívia foi lenta, dolorosa. Havia dias que ela não conseguia levantar da cama. A dor era intensa, o corpo fraco. Mas Renato estava sempre lá, como uma rocha, como uma âncora. Ele a ajudava no banho, com cuidado, com respeito. Trocava os curativos, preparava as refeições, dava os remédios nos horários certos. Tudo que antes não fazia, agora fazia com dedicação. Você é péssimo cozinheiro, brincava Lívia, tentando comer a sopa que ele fez. Eu sei, Renato ria, mas estou tentando. Está sim. Ela segurou a mão dele, e eu agradeço. Os dias eram longos, mas não vazios. Eles conversavam, sobre tudo, sobre a infância, sobre sonhos, sobre medos. Renato contou sobre a irmã, sobre a culpa que carregava. Lívia contou sobre a solidão, sobre o amor não correspondido. Eu sempre soube que você era especial, disse Renato uma tarde. Desde o primeiro dia que você entrou no hospital. Mas eu tinha tanto medo de sentir que fingi não ver. E agora? Lívia estava deitada, olhando para ele. Você vê? Eu vejo. Ele se inclinou, beijou a testa dela. E não vou mais desviar o olhar. As semanas passaram. Lívia começou a melhorar, devagar, um passo de cada vez. Conseguia andar pelo quarto, depois pelo corredor, depois pela casa. Renato comemorava cada progresso como se fosse uma vitória olímpica. Você andou até a cozinha, dizia animado. É só a cozinha, Renato, ela ria. É um milagre. Ele a abraçava, com cuidado, para não machucar. Você é um milagre. No hospital, a ausência de Renato era notada. Alguns colegas criticavam. Ele abandonou o trabalho por causa da esposa, diziam. Mas a maioria entendia, admirava. Ele está diferente, comentava Sandra. Mais humano. O amor faz isso, respondia Marcelo. Transforma. Uma tarde, Júlia visitou, com a família de acolhimento. Trouxe um desenho. Dela e Lívia de mãos dadas, com corações ao redor. Eu fiz para você, disse a menina tímida. Lívia chorou. Abraçou ela. É lindo. Obrigada. Quando você voltar para o hospital? Perguntou Júlia. Em breve, estou ficando mais forte. Por causa do Dr. Renato? Júlia sorriu. Lívia olhou para Renato. Sim, por causa dele. Renato se aproximou. Agradeceu à família por visitar. Quando saíram, ele sentou com Lívia. Ela está bem, disse Lívia. Por causa de nós. Por causa de você. Renato corrigiu. Você salvou ela. Eu só operei. Nós salvamos ela, juntos. Lívia entrelaçou os dedos nos dele. E isso é o que importa. Os meses passaram. Lívia voltou ao hospital. Meio período primeiro, depois período integral. Os colegas a receberam como heroína. Aplausos, abraços, flores. Ela ficou envergonhada. Eu só fiz o que era certo, dizia. Você fez mais do que isso, respondia Sandra. Você mostrou o que é amor verdadeiro. Renato voltou ao trabalho também, mais diferente, mais atencioso com pacientes, mais gentil com a equipe, mais presente. As pessoas notavam. O que aconteceu com você? Perguntava Fernando, o colega arrogante. Eu acordei, respondia Renato simplesmente. Um dia, durante uma reunião de equipe, o diretor do hospital fez um anúncio. Nós queremos homenagear alguém especial, alguém que exemplifica os valores deste hospital. Lívia estava sentada no fundo, distraída. Não percebeu que falavam dela até ouvir o nome. Lívia Almeida, por favor, venha aqui. Ela se assustou. Olhou para Sandra. O que está acontecendo? Vai. Sandra empurrou ela. Lívia foi para a frente, tremendo. O diretor sorriu. Lívia, você doou parte do seu fígado para salvar uma criança, sem esperar reconhecimento, sem buscar glória, apenas por bondade, por amor. E por isso,
Queremos te dar o prêmio de enfermeira do ano. A sala explodiu em aplausos. Lívia cobriu o rosto, chorando. Renato estava no fundo, aplaudindo, com lágrimas nos olhos, orgulhoso. Quando o evento acabou, Renato a abraçou. Você merece. Não fiz por reconhecimento. Eu sei. E é por isso que merece ainda mais. Ele beijou ela, na frente de todos, sem vergonha, sem medo. Eu te amo. Eu também te amo. Os dois saíram do hospital de mãos dadas. E pela primeira vez não como estranhos, mas como parceiros, como amantes, como marido e mulher de verdade. Em casa, a rotina era diferente. Jantavam juntos, assistiam filmes, conversavam até tarde, riam, brigavam às vezes, mas se reconciliavam sempre. Quem diria que a gente ia chegar aqui? Disse Lívia uma noite, deitada no sofá, a cabeça no colo dele. Eu não diria. Renato passava a mão no cabelo dela. Mas agradeço todos os dias. Mesmo? Mesmo. Ele olhou para ela. Você me salvou, de mim mesmo, do meu orgulho, do meu medo. E você me salvou também. Ela sorriu. De uma vida sem amor. Os dois ficaram em silêncio, apenas existindo, juntos. E era suficiente. Mas desafios ainda viriam. A saúde de Lívia não estava perfeita. Havia complicações, consultas constantes, medicamentos, mas eles enfrentavam juntos, lado a lado. Vai dar tudo certo, dizia Renato sempre que ela tinha medo. Como você sabe? Porque eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Ele a abraçava. Nunca mais. E ele manteve a promessa. Estava presente, em cada consulta, em cada exame, em cada momento difícil. Não mais o médico frio, mas o marido amoroso, o companheiro dedicado. Uma tarde eles estavam no parque, caminhando. Lívia parou, olhou para ele. Você se arrepende? De quê? De ter se casado comigo. Renato parou, segurou o rosto dela. Eu me arrependo de ter demorado para te amar, mas casar com você foi a melhor coisa que me aconteceu. Lívia sorriu, através das lágrimas. Mesmo. Ele a beijou, longo, profundo. E eu vou passar o resto da vida provando isso. Não precisa provar mais nada. Preciso sim. Ele encostou a testa na dela. Porque você merece. Merece todo o amor do mundo. E eu vou te dar. E ele deu. Todos os dias. Em pequenos gestos. Em grandes demonstrações. Em palavras. Em ações. Em amor. 6 meses depois da doação, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Lívia estava completamente recuperada. Forte. Radiante. Trabalhava no hospital. Amava o que fazia. E agora tinha o apoio do marido. De verdade. Renato era outro homem. Os colegas brincavam. Quem é você e o que fez com o Dr. Renato? Diziam. Ele ria. Eu cresci. E tinha crescido. Não era mais o médico arrogante. Era humano, compassivo, atencioso. Os pacientes amavam. A equipe respeitava. E ele estava feliz. Verdadeiramente feliz. Um dia o hospital promoveu uma palestra sobre doação de órgãos. O diretor convidou Lívia e Renato para falarem sobre a experiência, sobre o impacto. Não sei se consigo, disse Lívia nervosa. Você consegue. Renato segurou a mão dela. E eu vou estar lá. Sempre. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Médicos, enfermeiros, estudantes, pacientes. Todos queriam ouvir a história. Lívia subiu ao palco, tremendo. Mas quando começou a falar, as palavras fluíram. Contou sobre a decisão, sobre o medo, sobre o amor que a motivou. Eu não fiz esperando reconhecimento, disse. Fiz porque era o certo, porque aquela criança merecia viver e porque eu queria mostrar ao meu marido que o amor vale mais do que o medo. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Lívia terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Ela voltou para o lugar. Renato a abraçou. Você foi perfeita.
Então foi a vez dele. Subiu ao palco. Respirou fundo. Eu não era um bom homem. Começou. A plateia ficou surpresa. Eu era arrogante. Frio. Acreditava que sentimentos eram fraqueza. Que amor era distração. Ele olhou para Lívia. E então, essa mulher entrou na minha vida. E eu a tratei mal. Desprezei. Chamei de fraca. A voz dele tremeu. Mas ela não desistiu. Mesmo quando eu dei todos os motivos. Ela ficou, lutou e se sacrificou. As lágrimas vieram. Pela primeira vez em público, Renato chorou. Ela doou parte do fígado para salvar uma criança que eu recusei atender. E quase morreu por causa disso. Por causa do meu orgulho, do meu medo. A plateia estava emocionada. Muitos choravam junto. Mas ela sobreviveu. E me ensinou a coisa mais importante. Renato olhou para Lívia. Que a verdadeira força não está em não sentir. Está em amar mesmo quando dói. Em continuar mesmo quando é difícil. Em se sacrificar sem esperar nada em troca. Ele desceu do palco. Foi até Lívia. Se ajoelhou na frente dela. A plateia sussurrou. Eu pedi você em casamento uma vez. Por obrigação, sem amor. Hoje, eu peço de novo. Mas dessa vez, por amor. Por escolha. Por querer passar o resto da vida ao seu lado. Lívia cobriu a boca, chorando. Renato, casa comigo de novo? Ele sorriu através das lágrimas. De verdade dessa vez? Sim. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Ele a levantou, girou, beijou. A plateia explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. Foi o momento mais emocionante que aquele hospital já viu. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Jornais, redes sociais. Todo mundo falava sobre o casal, sobre o amor que superou o orgulho, sobre o sacrifício que mudou vidas. Mas para Renato e Lívia não importava a fama. Importava apenas eles. O amor que construíram. A vida que estavam vivendo. Eles marcaram um segundo casamento. Pequeno, íntimo. Só os mais próximos. Júlia foi a daminha. Marcelo, o padrinho. Sandra, a madrinha. O altar estava simples. Flores do campo, velas, sol entrando pelas janelas. Lívia entrava. Vestido branco, simples, mas radiante. Renato esperava. Não olhava o relógio. Olhava apenas para ela. Quando ela chegou, ele segurou as mãos dela. Dessa vez eu prometo de verdade, disse. Amar você, honrar você, estar ao seu lado, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Lívia chorou. E eu prometo continuar amando você, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você esquecer de ser gentil, porque eu escolho você, todos os dias, para sempre. O padre os declarou marido e mulher, de novo, mas dessa vez significava tudo. O beijo foi longo, apaixonado, verdadeiro. E quando se separaram, os dois sabiam. Tinham encontrado o que procuravam. Um ao outro. A festa foi alegre. Música, dança, risos. Júlia dançou com Renato. Obrigado por me salvar, disse ela. Obrigado por me ensinar a viver, respondeu ele. No final da noite, Renato e Lívia ficaram sozinhos, no jardim, sob as estrelas, de mãos dadas. Quem diria, disse Renato, que a mulher que eu chamei de fraca seria a mais forte que já conheci. Quem diria, repetiu Lívia, que o homem mais frio que já conheci teria o coração mais quente. Eles riram, se beijaram e ficaram ali, apenas existindo, juntos, e era tudo o que precisavam. Mas a jornada não acabou. Havia mais por vir, mais desafios, mais alegrias, mais vida, e eles enfrentariam tudo, lado a lado, como prometeram, como escolheram, como sempre deveria ter sido. 1 ano depois do segundo casamento, a vida era plena. Renato tinha se tornado chefe do departamento, não por arrogância, mas por competência e humanidade. Lívia continuava enfermeira,
mas agora coordenava um programa de doação de órgãos, inspirando outros. Júlia visitava sempre, trazendo boletins, mostrando desenhos, chamava Lívia de minha segunda mãe e Renato de meu herói. Os dois a amavam como filha. Uma noite Lívia estava na cozinha, preparando o jantar. Renato chegou, abraçou ela por trás. Cheira bem. Estou tentando não queimar. Ela riu. Você me distrai. Boa. Ele beijou o pescoço dela. Quer continuar sendo distraída? Ela virou, beijou ele. Sempre. Jantaram conversando sobre o dia, sobre os pacientes, sobre Júlia, sobre planos futuros. Você já pensou em ter filhos? Perguntou Renato de repente. Lívia parou. Você quer? Quero. Se você quiser. Ele segurou a mão dela. Quero construir uma família com você, de verdade. Lágrimas vieram aos olhos dela. Eu também quero. Sério? Sério. Ela sorriu. Sempre quis. Só estava esperando você estar pronto. Eu estou. Renato se levantou. Puxou ela. Mais do que pronto. Meses depois, Lívia descobriu que estava grávida. Renato chorou de alegria. Contaram para Júlia primeiro. Ela gritou. Pulou. Vou ser irmã mais velha. Tecnicamente não, corrigiu Lívia rindo. Não importa. Júlia abraçou os dois. Vocês são minha família. A gravidez foi tranquila. Renato estava presente em tudo. Cada consulta, cada ultrassom, cada enjoo matinal. Ele a mimava, cuidava, amava. Você está exagerando, dizia Lívia quando ele trazia o café na cama pela 1000ª vez. Impossível exagerar. Ele beijava a barriga dela. Vocês merecem tudo. O bebê nasceu em uma tarde chuvosa. Parto tranquilo. Um menino. Olhos verdes como o pai. Cabelo escuro como a mãe. Perfeito. Renato segurou o filho, chorando. Ele é perfeito. É sim. Lívia estava cansada, mas radiante. Nosso milagre. Nosso Miguel. Renato olhou para ela, como o anjo. Porque você é meu anjo. Lívia chorou. Eu te amo. Eu te amo mais. Os meses seguintes foram intensos. Noites acordados, fraldas, mamadeiras, mas também sorrisos, primeiros passos, primeiras palavras, amor puro. Júlia adorava o irmãozinho, visitava sempre, ajudava a cuidar. Ele é tão pequeno, dizia maravilhada. Como você era, dizia Lívia. E agora estou grande, Júlia sorriu, por causa de vocês. No hospital, Renato era lenda, o médico que mudou, que aprendeu a amar, que se tornou exemplo, dava palestras, mentorava estudantes, inspirava mudanças. Durante uma palestra, um estudante perguntou: como você mudou tanto? O que te fez diferente? Renato sorriu. Uma mulher que não desistiu de mim, que me mostrou que força não é não sentir, é sentir e continuar. É amar mesmo quando dói. É se sacrificar sem esperar nada. Apontou para Lívia no fundo do auditório. Ela estava com Miguel no colo. Júlia ao lado. Sua família. Ela me ensinou que a vida não é sobre sucesso. É sobre as pessoas que amamos. E eu agradeço todos os dias por ela ter sido teimosa o suficiente para não desistir. A plateia aplaudiu. Lívia corou, mas sorriu, orgulhosa. Quando a palestra acabou, um jovem médico se aproximou de Renato. Eu sou como você era, disse. Frio, focado só na carreira, sem tempo para sentimentos. E o que você quer? Perguntou Renato. Quero mudar, mas não sei como. Renato colocou a mão no ombro dele. Começa abrindo o coração, deixando alguém entrar. Sim, vai doer às vezes, mas vai valer a pena. Porque no final, o que importa não são as cirurgias que você fez. São as vidas que você tocou e as pessoas que você amou. O jovem acenou. Agradeceu. Saiu pensativo. Lívia se aproximou. Você foi inspirador. Aprendi com a melhor. Ele beijou ela. Depois Miguel. Vamos para casa? Vamos. Em casa, depois de colocar Miguel para dormir, Renato e Lívia ficaram no sofá, abraçados.
cansados, mas felizes. Você se lembra do nosso primeiro jantar? Perguntou Lívia. Como esquecer? Renato fez careta. Eu fui horrível. Foi. Ela riu. Mas olha onde a gente chegou. Ele a puxou mais perto. E eu não mudaria nada, porque tudo nos trouxe aqui. Mesmo as partes ruins, especialmente as partes ruins. Ele olhou nos olhos dela, porque elas nos ensinaram a valorizar as boas. Lívia encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração, constante, forte. Eu te amo. Eu te amo mais. Impossível. Vou passar a vida provando. Os anos passaram. Miguel cresceu. Júlia se formou. Tornou-se médica. Inspirada por Renato e Lívia. A família cresceu. Mais filhos. Mais amor. Mais vida. Renato nunca mais voltou a ser o homem frio. Lívia nunca mais se sentiu invisível. Juntos construíram algo raro. Algo precioso. Um amor que sobreviveu ao orgulho, ao medo, à dor. Um amor que escolheu ficar, que escolheu lutar, que escolheu amar mesmo quando era difícil. 10 anos depois do casamento, Renato recebeu um prêmio, médico do ano. Durante o discurso, ele chamou Lívia ao palco. Nada disso seria possível sem essa mulher, disse. Ela me ensinou o que realmente importa, e eu quero que todos saibam. A mulher que eu chamei de fraca me salvou quando eu já não sabia o que era amor. A plateia se levantou. Aplausos, lágrimas, emoção pura. Lívia abraçou Renato. Você me salvou também. Como? Me mostrando que vale a pena esperar, que vale a pena lutar, que o amor sempre vence. Os dois se beijaram, e naquele momento, sabiam. Tinham tudo. Não riqueza, não fama, mas algo melhor. Amor verdadeiro, amor que transforma, amor que cura, amor que salva. E quando voltaram para casa naquela noite com os filhos dormindo, com a vida construída, Lívia olhou para Renato. Você se arrepende de algo? Sim. Ele a puxou para perto, de não ter te amado desde o primeiro dia. Mas você me ama agora. Para sempre. Ele beijou ela. Até o último suspiro. E ele amou. Todos os dias. Em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. Provando que o amor não é perfeito, mas é real. É escolha, é compromisso, é sacrifício, é tudo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que as pessoas podem mudar? Que o amor pode transformar? Deixa a sua opinião aqui. E compartilha essa história com alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro. Até a próxima.